É isso mesmo. Então vamos para Apocalipse capítulo 14, nessa noite, meus queridos. Começamos no 14, né? Esperamos avançar para o capítulo 15. E aí, para facilitar o entendimento, e às vezes isso ajuda, eu fiz um pequeno esboço do que a gente vai tratar nessa noite. Então, estão aqui. Está aqui, ok? Isso é uma maneira de ver o livro a partir do capítulo 12 até o 15:8 que a gente vai estudar nessa noite. 7 sinais estão acontecendo. Lembra que o número 7 é o número da perfeição e o João constrói o livro dele muito em torno do número 7. Então, alguns esboçam desta forma aí que está apresentado para vocês de 12:1 a 15:8. O primeiro sinal, em 12:1, é a mulher, o dragão e o menino, ligado a 12:3 junto. Aí depois a gente sabe que tem a besta que vem do mar, Apocalipse capítulo 13, 1 a 10, é outro sinal que ele viu. Depois a besta que vem da terra, 13, 11 a 18. E esses três, dragão, besta que vem do mar e besta que vem da terra, representam as forças do mal que estão perseguindo a igreja. Satanás, como é um ser espiritual, ele não tem como adentrar a terra para perseguir diretamente, então ele recrutou como aliados dele para perseguir a igreja, a besta que vem do mar, Império Romano, representado pelo seu imperador Domiciano, e a besta que vem da terra, que é a falsa religião que sustentava a adoração, o culto ao imperador, então. E era a religião que mais crescia no primeiro século, e por isso nossos irmãos estavam sofrendo muito. E depois, do outro lado, tem o Cordeiro e os Redimidos, seria o quarto sinal, capítulo 14, versículos 1 a 5. E então, esse outro lado, nessa batalha, é Cristo e o seu povo contra dragão, besta que vem do mar e besta que vem da terra. E aí nós temos os últimos três sinais, as quatro vozes em conjunto. Esses irmãos que esboçam dessa forma colocam como um sinal, porque são vozes na sequência, mas eles colocam num pacote só, 14, 6 a 13. As duas foices, 14, 14 a 20, que vai se referir a duas colheitas aí, dentro do capítulo 14, eles colocam como um sinal só também, e por fim, 15, 1 a 8, vai ser anunciado os 7 flagelos, que são as 7 taças da ira de Deus, e o ponto 5, 6 e 7 é o resultado dessa batalha. De um lado, Satanás e as bestas, do outro, o Cordeiro e os redimidos, e aqui então a gente tem o começo da resposta dessa batalha, que vai continuar através do livro de Apocalipse. Outros esboçam de uma outra forma, que a palavra sinais, ela só aparece mesmo em 12:1, 12:3 e 15:1, dentro desse contexto todo de 12:1 a 15:8. Então, 12:1 tem a mulher e o seu filho, representa o povo de Deus e Jesus de um lado, e tem o dragão do outro lado, capítulo 12 e 13. Então, ele viu esses dois sinais. E o resultado da batalha vai aparecer 15:1, quando ele vê o último grande sinal, que são os 7 flagelos, e aí é Deus em Cristo derramando a sua ira contra os perseguidores, e o resultado da batalha é a vitória do povo de Deus ligado, então, a Jesus. Uma outra maneira de esboçar, então, é, é a maneira que eu tenho apresentado mais para vocês. Tem uma batalha celestial acontecendo, tem os combatentes apresentados de cada lado, isto de 12:1 a 14:5. De um lado tem o dragão, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, do outro lado tem o cordeiro e os seus inimigos. E aí, através de 7 sinais, que começam a partir do 14:6 até o 15:8, nós temos a resposta referente a essa batalha celestial que está acontecendo. E eu esboço, então, da seguinte forma: a primeira voz, nós temos o evangelho pregado e anunciado para as nações, da parte de Deus. Deus vai começar a derramar juízo, e vai ser juízo total agora, não juízo parcial contra os perseguidores, e ele faz o último convite para que os perseguidores se arrependam. Se eles não querem se arrepender, vai começar o juízo. Segunda voz, ele vai anunciar Babilônia caindo. Depois, a terceira voz, ele vai anunciar os adoradores da besta atormentados. A quarta voz é consolo também. De um lado, os perseguidores estão caindo, mas o povo de Deus que está morrendo no Senhor por causa das perseguições, eles estão ficando em consolo. E aí, a visão das colheitas, aqui uma ceifa, aqui uma vindima, aqui é juízo da parte do Senhor, onde os santos estão sendo salvos e os perseguidores estão sendo condenados. Aí depois tem um intervalo onde o povo de Deus protegido e vitorioso aparece no capítulo 15, versículos 2 a versículo 4.
E aí é anunciado os 7 flagelos, no capítulo 15, versículo 1, e capítulo 15, versículos 5 a 8, e nisso nós temos então a resposta dessa batalha, e eu vou seguir mais esse último esboço que eu apresentei para vocês, respeitando os outros esboços. Você lembra então, para frisar, de um lado, o dragão, Satanás, e besta que emerge do mar e besta que emerge da terra como seus aliados, estão contra o povo de Deus, contra o Cordeiro e contra os seus redimidos. E o que nós temos assim no drama de Apocalipse que está sendo apresentado a partir do capítulo 12 é o resultado agora, a partir de 14:6, dessa batalha que está sendo realizada, e nisso o Senhor está explicando para a igreja no primeiro século a razão pela qual eles estão sendo perseguidos. Satanás sempre se levanta contra as coisas de Deus. Satanás sempre quis acabar com o povo de Deus. Ele perdeu, depois da cruz de Cristo, a oportunidade que ele tinha e a base, na verdade, para que ele pudesse acusar o povo de Deus. Como ele não tem mais essa base, ele veio à terra cheio de ira, ele tentou destruir a igreja, não conseguiu como um todo, e agora ele persegue esses descendentes. No primeiro século, ele levantou a besta que emerge da terra, do mar, que representa o Império Romano pelo seu imperador Domiciano, e a falsa religião que estava sendo propagada para a adoração ao imperador. Quem não adorasse estava morrendo ou perdendo bens e outras perseguições que a gente viu durante o livro. Mas do outro lado tem o Cordeiro e os seus redimidos, já anunciados como vitoriosos, e aí vem o resultado dessa batalha, capítulo 14, essa noite. Desculpa frisar bastante, mas eu queria deixar martelado na sua mente as coisas que a gente vai tratar nessa noite. Tranquilo? Vamos lá. Capítulo 14, versículos 1 a 5, então, é apresentado o outro combatente com seus aliados. Se Satanás tem os seus aliados e tem o seu povo que está aceitando essa falsa religião, do outro lado tem Cristo e os seus redimidos. E 14:1, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, e também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São estes os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e eles não têm mácula. Você lembra do final do capítulo 13? Besta que emerge da terra está recrutando adoradores para a besta que emerge do mar, que recebeu a autoridade de Satanás, e por isso os nossos irmãos estão sendo perseguidos, porque eles estão recusando essa adoração ao imperador. Eles adoram Jesus como o Rei dos Reis. E aqueles que estão cedendo para a pressão da falsa religião que sustenta a adoração ao imperador, eles estão recebendo simbolicamente uma marca na sua testa e na sua fronte. É a marca da besta. E a besta tem o seu número, é 666, um número que representa a fragilidade, é número de homem. E a besta tem uma autoridade provisória, ela vai perseguir só por 42 meses, só por 3 anos e meio, que é metade de 7. É uma perseguição intensa, mas vai cessar, não é eterno essa coisa, porque nada que vem de Satanás é eterno. Do outro lado, capítulo 14, versículos 1 a 5, nós temos Jesus com os seus redimidos. O número 144.000 já apareceu para a gente no capítulo 7. E lá a gente sustentou a argumentação que 12 representa o número do povo de Deus. 12 tribos no Velho Testamento, 12 apóstolos no Novo Testamento, 12 vezes 12.000, 144.000. E foram selados lá, e lá representou os protegidos de Deus. Aqueles que pertencem a Deus e quem ele está disposto a abençoar. Neles, os castigos que Deus está trazendo contra o império, neles não caem. Eles estão sim sendo perseguidos pelo império, e eles estão inclusive morrendo pelo nome de Jesus, mas eles não precisavam se preocupar, porque mesmo a morte não os separaria do Senhor. E aí Apocalipse 7, 9 a 17, aqueles que estão morrendo fazem parte da grande multidão celestial que está diante do trono, adorando o Senhor e já consolada. E agora esses 144.000, eles aparecem aqui, e eles estão sobre o monte Sião. E eles têm também o seu selo.
A sua marca na fronte, assim como eles foram marcados lá no capítulo 7, está representando eles aqui de novo. E ao invés de ter o nome da besta, porque o nome da besta na testa significava pertence ao imperador, do culto ao imperador. É desse povo aí. Agora, o povo de Deus tem não o nome da besta, mas o nome de Deus na sua testa, mostrando que eles são o povo que pertence ao Senhor. E a ideia de estar o cordeiro em pé com o seu povo no Monte Sião, você lembra que João está pegando todo o material de construção dele das ideias do Velho Testamento e está espiritualizando elas. No Velho Testamento, o Monte Sião foi o monte onde foi construído o templo do Senhor. E numa visão mais ampla, representava até a cidade de Jerusalém. E no Velho Testamento, Salmo capítulo 2, por exemplo, Deus está olhando para o dia em que ele iria estabelecer o seu ungido, que é Jesus, e Jesus iria reinar sobre o Monte Sião. Porque o Monte Sião representava templo, no templo de Jerusalém, especificamente no Velho Testamento, no Santo dos Santos, o Senhor habitava, e Jerusalém era a cidade do grande Deus. E o seu rei iria reinar no Monte Sião. Mas a gente pega o Novo Testamento e a gente nota que Monte Sião representa, inclusive, a igreja, o reino do Senhor. Representa a Jerusalém celestial, que somos nós, sobre a qual o Senhor reina. Olha comigo Hebreus capítulo 12, por gentileza. Hebreus capítulo 12, onde nós já chegamos. Hebreus 12, versículo 22. O povo do Velho Testamento chegou no Monte Sinai, e aí representa a velha aliança que Moisés fez com o povo no Monte Sinai. Nós não somos do Monte Sinai, nós somos do Monte Sião, que representa a nova aliança. E aí 12, 22, mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. Porque no Velho Testamento, literalmente, foi isso. No Monte Sião estava o templo e Jerusalém era a cidade do Deus vivo. Mas ele espiritualiza a ideia. Ele diz que a gente tem chegado a Jerusalém, sim, mas é a Jerusalém celestial, onde tem incontáveis hostes de anjos, tem uma universal assembleia, tem a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e ele vai descrevendo o reino da nova aliança para a gente. Então, quando nós chegamos a Apocalipse 14, João tem conhecimento do Velho Testamento, das ideias de lá, e que muitas delas foram espiritualizadas na nova aliança. Ele pega esse material de construção e representa Jesus em pé no Monte Sião, não deitado, morto, crucificado, mas em pé, já ressurreto, reinando juntamente com seu povo, e o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com seu povo, vai batalhar e vai vencer. Então, Satanás e as duas bestas e os adoradores que estão sendo utilizados para perseguir o povo de Deus. E aí ele ouve, versículo 2, uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a harpa, e eles estavam entoando um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. Então agora ele ouve um cântico como se fosse numa só voz, e aqui eu creio que não é uma única voz saída de uma única boca, mas aqui é a ideia de uníssono, porque no versículo 13 ele usa o plural de entoavam. Então é uma multidão aqui que tem voz como de muitas águas e voz como de grande trovão, e eles estão entoando um novo cântico diante do trono. Geralmente, quando o novo cântico é cantado no livro de Apocalipse e até na Bíblia, muitos desses contextos era para celebrar a salvação que o Senhor estava alcançando para um povo que estava aflito e que clamou pela libertação do Senhor e que então recebeu a resposta e realmente foi liberto pelo Senhor, justamente por ser o povo do Senhor. Olha, Salmo capítulo 40, por exemplo, nós temos o rei Davi, Salmo capítulo 40, por gentileza. E lá diz o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E então, versículo 3, ele me pôs nos lábios um novo cântico,
um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Um novo cântico que celebra a salvação que o Senhor alcançou para Davi numa época dele de aflição. E agora nós temos Apocalipse capítulo 5, a gente já passou por esse texto. Nós temos no capítulo 5 aquele cordeiro que é um leão, e que é Jesus, a gente sabe, e que foi o único digno de tomar o livro da mão direita de Deus, que começa a revelação dos juízos dentro do livro de Apocalipse contra os perseguidores. E quando Jesus tomou o livro na mão, os céus irrompeu em louvor, e no capítulo 5, versículo 9, eles entoam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de lhe abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue, olha a salvação, com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Novamente um contexto de salvação, e agora aqui uma salvação espiritual e uma constituição de reino, e faz com que seja irrompido dos lábios dos habitantes do céu um novo cântico de adoração a Deus. E agora, capítulo 14, nós temos o povo de Jesus com ele, representado como reinando junto com ele no Monte Sião. E essa visão traz à memória a vitória que daqui a pouco Jesus vai conceder, e os céus já irrompem, então, num louvor antecipado referente a essa questão toda que os nossos irmãos do primeiro século estão enfrentando de perseguição e que vai ser resolvido agora definitivamente pelo Cordeiro. E diz que esses 144 mil, somente eles, depois aqui na terra, eles ouvem o cântico, e só eles, segundo a parte do versículo 3, que puderam aprender esse novo cântico, mostrando a relação especial que esse povo tem com Jesus, e eles têm motivo, inclusive, de aprender esse novo cântico, porque eles são o objeto da salvação do Cordeiro que está em pé reinando com eles no Monte Sião. E aí, versículos 4 e 5 é um dos textos de Apocalipse que nos ajudam a entender que esse livro não segue uma linguagem literal, porque se esses 144 mil representa a totalidade do povo de Deus aqui na terra, estava selado e protegido e destinado à bênção, inclusive eterna, nota como ele descreve aqui. Diz que são estes os que não se macularam com mulheres, versículo 4, porque são castos. E depois ele descreve mais algumas coisas, mas esses 144 mil diz que eles são homens, literalmente somente homens. E são homens virgens, são homens castos. Se a gente fosse interpretar como as testemunhas de Jeová o livro de Apocalipse de uma maneira literal, nós teríamos que dizer que o número de salvos, literalmente, seria 144 mil, e seria somente homens, e somente seria homens virgens, homens que se casaram e que tiveram relação sexual, e que nem é pecado aos olhos de Deus, relação sexual para dentro do casamento, mas estariam excluídos dos redimidos por Jesus e que estarão na eternidade com ele. Então é uma tolice muito grande tentar olhar para o livro de Apocalipse, que se usa de linguagem simbólica, para que então se tente fazer uma interpretação literal disso. A ideia de serem homens castos é uma ideia de não envolvimento com as questões de adultério espiritual contra o Senhor, ou de prostituição contra o Senhor. Ainda que adultério seja uma questão somente que pode se dar com pessoas que estão casadas, e ele está falando de pessoas aqui que eram castos e virgens para comunicar uma linguagem espiritual. Se nós somos solteiros e cometemos relação sexual, nós estamos cometendo prostituição, e dá uma ideia de impureza. Agora, a gente sabe que desde o Velho Testamento, relação sexual ilícita, literalmente falando, de seres humanos, muitas vezes foi utilizado para comunicar uma ideia de uma traição contra o próprio Senhor. E eu vou mostrar nos dois lados para vocês, na questão de uma linguagem de adultério, como também na questão da ideia de uma virgem
que acaba se entregando fora da aliança, que é pecado as duas coisas aos olhos do Senhor. Mas olha comigo Jeremias capítulo 3. Depois eu já comunico também, depois de explicar essa ideia, já comunico para vocês o que significa dentro de Apocalipse. Mas olha Jeremias capítulo 3, versículo 9. Deus está criticando o povo dele dessa época e denunciando mediante o profeta Jeremias, porque eles estão envolvidos com idolatria. Eles adoram os deuses de outras nações. E aí 3:9, sucedeu que pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Então o povo do Senhor é retratado como uma mulher que está em aliança com ele, mas adulterou contra ele porque adorou ídolos. Deus é o marido do povo, mas eles adoraram ídolos e assim traíram a aliança com o Senhor. Olha comigo para 2 Coríntios capítulo 11, aí olhando a questão da virgindade, né? 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo trabalhava duramente, ele usou uma figura aqui, para apresentar a igreja de Corinto como uma virgem pura, um único marido que é Cristo. Mas ele estava com receio que a mente deles fosse corrompida pelos tais falsos apóstolos que estavam ensinando outras coisas. E aí, segundo Coríntios 11, 3, mas receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também seja corrompida a vossa mente se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, vocês aceitam esse espírito diferente e um evangelho diferente que vocês não têm abraçado e vocês toleram essas pessoas. Mas nota especialmente, então, o versículo 3, Satanás corrompeu a mente de Eva para que ela ficasse apartada da simplicidade e da pureza que era devida somente a Cristo, e versículo 2, que é a ideia, ele queria apresentar a igreja de Corinto como uma virgem pura a um só esposo que é Cristo, e ele não queria assim que a igreja cometesse então impureza entregando a sua virgindade para um outro marido, que era, no contexto, um falso evangelho. Dentro do livro de Apocalipse, essa ideia do capítulo 14, representando o povo de Deus, nós sabemos que, do contexto das cartas de Apocalipse 2 e 3, nós temos, tanto na igreja de Pérgamo como de Tiatira, aqueles que, então, ensinam a doutrina de Balaão e de Jezabel, e os dois grupos ensinavam o povo de Deus a se envolver nas idolatrias das associações comerciais, como a gente já expressou para vocês. Mas o povo de Deus, fiel de Cristo, não aceita esse tipo de relacionamento de adultério espiritual. Ou, se a gente fosse utilizar a linguagem mais específica que ele está usando em Apocalipse capítulo 14, o povo de Deus se manteria virgem para uma só esposa, que é Cristo. Nós também, dentro do contexto mais imediato, Apocalipse 13, não é só questão da idolatria, do panteão de ídolos que existia debaixo do Império Greco-Romano, especialmente na Ásia Menor, mas no contexto mais específico, a própria questão da adoração ao imperador. O povo de Deus não está se maculando com isso e está ficando firme, mesmo diante da morte. Foi o que a gente viu em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, eles não amam a própria vida, eles preferem morrer do que trair Cristo. Eles preferem morrer do que adorar o imperador, e nisso estão se mantendo então puros. Então, a ideia de 144 mil homens castos é uma ideia simbólica para representar povo de Deus puro, que não se envolve com os pecados que estão sendo ofertados, especialmente do virar as costas para o Senhor, para se envolver com idolatria ou pecado de qualquer espécie. E versículo 5, diferente de Satanás, que é o pai da mentira, e da besta que emerge do mar e que emerge da terra, que estão seduzindo as nações com as suas mentiras para falsa adoração. Na boca do povo de Deus, versículo 5, não tem mentira. Na boca deles não tem mácula. Eles são sinceros, falam a verdade, só pregam a verdade, ainda que para isso eles tenham que entregar as suas próprias vidas. E assim está representado nos capítulos 14, versículos 1 a 5, de uma maneira simbólica, essa questão do outro lado do combate. De um lado você tem Satanás e as duas bestas, e do outro lado você tem o Cordeiro e os seus redimidos, e a batalha vai se travar a partir do versículo 6. Maria Helena, minha amada. Boa noite, Josué. Boa noite. No 4, para mim está tão claro
são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Esse mulheres, então, quer dizer o que? Várias igrejas? Porque se a mulher é representada como a igreja, mulheres, aqui está no plural, seriam vários deuses, várias. Para mim está claro que é homem e mulher o relacionamento, mas você está colocando de uma outra forma. Sim, a maneira pela qual a gente tem olhado para esse texto, dentro do contexto de Apocalipse, é essa. Por que que eles são homens castos? Eles não é homem literal, está só representando a totalidade do povo de Deus. A gente sabe que o povo de Deus também existe mulheres. A gente sabe que, literalmente, relação sexual não é pecaminoso se estiver feito dentro do casamento. Então não pode ser literalmente só 144 mil homens e virgens ainda que vão ser salvos. Então por que ele está pegando essa ideia? Só para representar esse símbolo e na realidade o que está acontecendo? E o povo de Deus está recusando a ideia de trair o relacionamento com o Senhor Deus. E eles não estão se envolvendo com a idolatria que lhes é ofertada. Seja a idolatria dos diversos ídolos que tem no panteão greco-romano, ou seja até a questão da adoração ao imperador. Essa é a ideia aqui do texto do Apocalipse 14. Mulheres, então, nesse sentido, se refere a ídolos. Se refere à idolatria. Eles não estão se envolvendo nesse sentido. Tá certo. Obrigada. Muito bom, Maria Helena. Então, tem mais algumas características deles que são mais claras, né? São os que foram redimidos dentre os homens, então foram comprados pelo sangue de Jesus e perdoados por ele, e eles são primícias para Deus e para o Cordeiro. A ideia de ser primícias para Deus, desde o Velho Testamento, quando assim o povo trabalhava semeando, chegava a época da colheita. A ordem, por exemplo, Provérbios 3:9, era separar as primícias da colheita para o Senhor. Está consagrado ao Senhor as primeiras partes. É a mesma ideia de Jeremias capítulo 2, versículo 3. Eu não vou voltar lá para o texto com vocês, mas vocês podem anotar. Jeremias 2:3. O povo é representado daí como primícias para o Senhor. É a ideia do Novo Testamento em Tiago 1:18, que diz que o Senhor nos gerou como que para ser as primícias dele. E se nós no Novo Testamento somos as primícias do Senhor, significa que a gente deve se consagrar ao Senhor, dando a melhor parte da nossa vida para Ele. No Velho Testamento, melhor parte dos bens da colheita consagrados ao Senhor. Mas agora o Senhor nos redimiu para que nós mesmos sejamos as primícias dele. E esse povo que está representado aqui, o povo de Deus, da época de Cristo, que não está se vendendo para adoração ao imperador ou a qualquer outro tipo de idolatria, está fazendo bem. Eles estão reconhecendo que eles foram comprados por Cristo para ser primícia, para serem as primícias ao Senhor, e eles se consagram sem divisão de coração totalmente ao Cordeiro que os comprou. Tranquilo, meus queridos? Apresentados os dois lados da batalha, agora capítulo 14, versículos 6 e 7, o que o Senhor vai fazer em sua misericórdia, dar o último aviso. Capítulo 14, versículo 6, na primeira voz. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. E ele tinha um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Os perseguidores estão sendo chamados a última vez ao arrependimento. Eles estão tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho Eterno, e o Evangelho Eterno inclui a ideia, versículo 7, de parar com a adoração ao imperador ou a qualquer outro tipo de idolatria
temer a Deus e dar glória somente a Ele, porque Deus vai derramar o seu juízo, vai ser anunciado no capítulo 15, e aí depois o capítulo 16 vai mostrar essas 7 taças da ira de Deus. De tal forma que até essas vozes são um esboço do que a gente vai ver daqui até o final do livro, as 4 vozes. A ideia do juízo de Deus é capítulo 15 e 16. A ideia da Babilônia caindo depois é capítulo 17 e 18. A ideia dos adoradores da besta sendo atormentados, e vai ampliar depois para inclusive as bestas e o Satanás sendo derrotado, é capítulo 19 e 20. E a quarta voz, a ideia dos salvos descansando no Senhor, vai ser o capítulo 21 e 22. Mas antes de trazer o juízo, Deus está dando a última oportunidade de arrependimento nos capítulos 14, versículos 6 e 7, em sua extrema misericórdia. Maria Helena e depois Giovanni. Desculpe, eu não abaixei a mão. Tá, tranquilo, amada, tranquilo. Giovanni, Não, amado. só para ajudar, João, em cima daquele comentário da irmã Maria Helena, que é de forma simbólica, o próprio Tiago, ao escrever a carta, em Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele também usa essa simbologia em relação a adultério, à infidelidade. Para os dias mais modernos, né, ele fala: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que o Espírito, que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Desde a origem, Deus, ele quer a primazia, ele quer ser o único adorador, a ser adorado, e até os dias de hoje. Ele não suporta dividir a sua criação com nenhum outro Deus. Então, ele usa desde então, né, essa simbologia de adultério, igreja, homem, mulher, né, nesse sentido aí. Muito bom, Giovanni. Nós temos esse lado do adultério, que o Giovanni bem trouxe de Tiago 4:4, ou Jeremias 3:9, como a gente viu, e ou a ideia mais usada em Apocalipse 14:4 aqui, que daí a gente ligou com 2 Coríntios 11:2 e 3. Nós somos como uma virgem pura para o Senhor. E a gente não vai se envolver com prostituição fora, fazendo coisas fora da aliança com Cristo. A gente está prometido só para Ele e para mais ninguém. Então, essa ideia das nossas relações sexuais é espiritualizada para transportar para a ideia do nosso relacionamento com Jesus. Com Deus no Velho Testamento e com Jesus aqui na Nova Aliança. Muito bom. Então, capítulo 14, 6 e 7 é o convite. Deixa eu até expressar para vocês aqui, pelo menos a gente tem um esboço dessas 4 vozes, para a gente ir seguindo a ideia aqui. O que nós temos aqui nas 4 vozes agora? Lembra que agora começa o resultado da batalha entre Cristo e os redimidos e Satanás e os seus aliados. A primeira voz fala sobre a oportunidade de Deus na pregação do evangelho, numa última oportunidade para os perseguidores se renderem. Se eles não quiserem, bem no centro das 4 vozes, na segunda e na terceira voz, tem juízo. Juízo contra a Babilônia, que nem foi apresentado ainda, vai ser apresentado de maneira mais profunda, no capítulo 17 e 18, mas ele já anuncia antecipadamente que vai cair. E a terceira voz é juízo e tormento eterno para com aqueles que são adoradores da besta. Se não se arrepende, então, juízo. Mas a quarta voz incentiva, especialmente o povo de Deus que está sendo perseguido pelo lado da recompensa, e aí é 14, 12 e 13. E essas ideias estão contidas aí, então. 14 e 8, segunda voz. Seguiu-se outro anjo, o segundo anjo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia vai ser apresentado para a gente no capítulo 17 e representa a própria cidade de Roma. A gente vai ver isso. E é uma outra aliada de Satanás. A gente viu no início desses estudos, e a gente viu em algum outro tempo também, talvez entre os capítulos 2 e 3, quando a gente estudou sobre as igrejas, Satanás tem 3 estratégias principais para que ele possa apartar cada um de nós de Cristo. Até a besta que emerge do mar representa a perseguição, é o império assim, liderado pelo seu imperador Domiciano, a gente viu semana passada. Ele também acaba afastando as pessoas de Cristo por falsa doutrina, e aí a besta que emerge da terra representa isso. E a Babilônia, que é a grande cidade, Roma,
representa a terceira estratégia de Satanás, que é envolver o povo com pecado. Envolvendo o povo com pecado, ele tira as pessoas de Jesus também. E aí ele já está antecipando 14:8, que esse aliado de Satanás, que é a grande Babilônia, que tem dado de beber do vinho da fúria da sua prostituição, quer dizer, tem envolvido as nações com o pecado, a própria cidade de Roma, então, vai acabar caindo também. E a ideia de vinho da fúria da sua prostituição é que, por um lado, ela está sem arrependimento, completamente pervertida, ela vai ser representada no capítulo 17 como uma grande meretriz, uma grande prostituta, que está envolvendo todas as nações nessa prostituição e nesse pecado muito grande que está acontecendo no primeiro século, e inclusive ela vai ser responsabilizada pelo sangue dos integrantes do povo de Deus que estava caindo. E porque ela está envolvendo as nações com o vinho da sua prostituição, ela vai tomar depois o cálice da ira do Senhor. E essa ideia vai ser apresentada de uma maneira mais aprofundada agora nos capítulos 14, versículos 9 a 11. E depois eu vou pegar algum texto do Velho Testamento para que a gente possa entender esse símbolo que está sendo usado aqui também. Mas seguiu-se a este outro anjo, capítulo 14, versículo 9, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou na mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso algum nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, um anúncio do castigo, da ira do Senhor, que seria derramada contra aqueles que estão sim aceitando essa relação de adoração no culto ao imperador que está sendo ofertado aí no primeiro século. Então, a ideia do versículo 10, eles estavam participando desse pecado todo, e eles estavam intimamente ligados à besta, e versículo 10, eles iriam beber do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. Essa ideia de cálice da ira do Senhor é uma ideia muito recorrente nos profetas do Velho Testamento. Salmo 75:8 diz que o Senhor tem um cálice na sua mão, e dele ele dá de beber a todos os ímpios. Mas olha Jeremias capítulo 25, que é um texto que fala com mais profundidade sobre essa ideia do cálice e da ira do Senhor. E aí eu vou citar alguns versículos chaves, e capítulo 25, versículo 15, assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, tomai da minha mão, e ele está falando com Jeremias, este cálice do vinho do meu furor, e darás de beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. Você sabe que literalmente Jeremias não está pegando um cálice, mas é uma ideia simbólica de que a ira do Senhor vai cair sobre as nações. Que nações são essas? As nações que por um longo tempo pecaram contra o Senhor, tiveram sua oportunidade de arrependimento e não quiseram se arrepender. Já que não querem se arrepender e se voltar para mim, a minha ira vai ser derramada sobre eles. E aí diz 16, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. E aí Jeremias 17 recebe o cálice da mão do Senhor, e ele dá de beber a todas as nações, e ele começa com Jerusalém. O próprio povo do Senhor está envolvido com o pecado até o pescoço, e depois de Jerusalém vem uma lista de nações que iria beber desse cálice da ira do Senhor. E chega lá no versículo 28, se eles recusam a receber o cálice da tua mão, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos exércitos, tereis de bebê-lo, pois a cidade que se chama pelo meu nome eu estou começando a castigar. E as outras nações, vocês acham que vão ficar impunes? De modo nenhum vão ficar impunes. Eu vou punir a minha nação, Jerusalém, e eu vou punir vocês também. Então, Deus está derramando a ira dele sobre as nações desobedientes e rebeldes. Agora a gente chega em Apocalipse capítulo 14, o João traz essa ideia para cá. Se 14, 6 a 7, eles estão recebendo uma última oportunidade de ouvir o evangelho, dar glória a Deus, e não estão fazendo e continuam ligados, versículo 9, à besta, na adoração do culto ao imperador, então, versículo 10,
vão beber do cálice da ira do Senhor e vão sofrer o tormento eterno. O que é para o povo do Senhor é um consolo, porque o que eles estão fazendo desde Apocalipse 6, 9 a 11, no quinto selo, é até quando Deus iria permitir essa perseguição e esse culto ao imperador, essa dinâmica toda, que está fazendo com que os irmãos, então, sejam perseguidos até a morte. E o livro de Apocalipse está mostrando que iria acontecer ainda por um tempo, porque Deus estava tomando providências de juízos parciais na expectativa de que os perseguidores acabassem se arrependendo, mas se eles não querem se arrepender, ira total vai cair sobre eles. E aqui, versículo 12, diz o texto para a gente e para os cristãos do primeiro século lá que estavam recebendo esse consolo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quer dizer, para você que está guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, você está escapando dessa condenação aí que vai cair sobre os perseguidores para toda a eternidade. E aí, versículo 13, a quarta voz entra dizendo: então ouvi uma voz do céu dizendo, mais consolo para o povo de Deus. Escreve, e é a segunda bem-aventurança no livro de Apocalipse, são 7. A primeira apareceu no capítulo 1, versículo 3, e aqui é a segunda, e depois dessa vai vir mais 5. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, é uma revelação do Espírito, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham, de tal forma que nós temos conversado sobre o drama dos irmãos do primeiro século e eles têm que fazer essa escolha, e com essa revelação os encoraja e os permite ter a perspectiva eterna que lhes dá clareza. De um lado, você pode realmente ceder ao culto ao imperador, negar Jesus. Você pode até viver mais um pouco fisicamente, mas olhe para a perspectiva eterna, versículo 10 e 11, que vai acontecer com os adoradores da besta. Agora, do outro lado, para você que, versículo 12, permanece guardando os mandamentos e a fé em Jesus. Versículo 13, bem-aventurado é você. Você pode até ter uma vida física encurtada, porque você está guardando a fé em Jesus. Mas bem-aventurado é você, porque você vai para a eternidade descansar das suas fadigas, pois as suas obras estão te acompanhando, e essas obras de fé em Jesus e fidelidade ao Senhor em continuar seguindo os princípios do Senhor. Ok, meus queridos? Então, 14, 6 a 13 são as primeiras 4 vozes, uma voz de oportunidade, duas que revelam que quem não quer aproveitar da oportunidade vai ser castigado, e a última voz de que quem permanecer fiel ao Evangelho vai ser salvo para toda a eternidade. E nisso, então, os nossos irmãos estão sendo encorajados, estão recebendo a resposta de como é que vai terminar todo esse drama aí. À vontade para suas perguntas e comentários. A paz de Cristo Jesus, meu amado Paz, irmão, Anísia. Bem-vinda, professor, amado. excelentes estudos, maravilhosos. Deus continue a te usar poderosamente. Amém. O que eu observo é que esses imperadores, né, principalmente o que solicitou ser adorado como o próprio Deus, a gente ainda está no contexto de pessoas que querem ser reverenciadas, adoradas, e que muita coisa não mudou, né? Ainda somos perseguidos. Então, nós temos que vigiar e procurar estar estudando a palavra, nos mantermos firmes, porque senão a gente é levado pelo engano. E graças a Deus que muitos irmãos, assim, a maioria dos irmãos do primeiro século, não se deixaram levar e foram fiéis, e fiéis até a morte. É isso que eu fico cada dia pedindo a Deus, sabe? Que eu, minha família, possamos ser fiéis até a morte, e que a parte da família que ainda não conhece o Evangelho genuíno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa conhecer e ver que muitos que estão surgindo aí querem ser adorados, querem ser reverenciados, porque eu faço, porque eu fiz, porque eu expulso, porque eu não sei o quê. E, na verdade, onde fica Jesus? Onde fica a palavra?
É isso, muito obrigada, viu? Foi essa reflexão que eu fiquei assim analisando. Obrigado, Anísia, amada, Giovanni. Complementando essa comentário da irmã, nós vemos muito nisso nas denominações, né? As pessoas lá na frente, eu sou o presbítero tal, pastor tal, mas nós não vemos, né? Eu sou a cozinheira, eu sou a que vai o chão, Uhum. não se Sim, identifico, né? é. Aquelas pessoas, não, eu sou o que faço o cafezinho, Uhum. então lá temos que ter esse cuidado, a humildade, não se quer se identificar como pastor, presbítero, é uma função, né? Função como uma coisa como quem varre o chão, como quem faz o cafezinho, como quem limpa o banheiro, todos são úteis e o trabalho é nobre. Amém. Amém. Isso mesmo, Giovanni. Agora, capítulos 14 e até o 20, tem a visão de duas colheitas. A primeira, 14 e 16, de cereais, a segunda de uvas, e as duas representam juízo, e os irmãos acabam interpretando, e eu respeito as duas interpretações, de duas diferentes formas. Alguns dizem que de 14 a 16 é uma colheita de cereais, onde se recolhe o trigo, ainda que não diga trigo, mas é só um exemplo de um grão, e o trigo representa então o povo do Senhor que está sendo salvo, e depois a questão das uvas é julgamento ainda, mas aí representando aqueles que são condenados. E outros irmãos dizem que os dois textos são paralelos, as duas colheitas estão representando os dois lados, como vai haver no juízo final, a questão então dos salvos e dos condenados, porque Jesus, por exemplo, falando sobre joio e trigo, ele falou sobre os dois lados. O João Batista, em Mateus capítulo 3, dizendo que ele tinha a pá na mão, ajunta o trigo e a palha lhe queima. E aí a questão das uvas ali, uma ênfase maior que a gente tem na questão realmente da condenação daqueles que eram os perseguidores e que estavam cedendo para essa adoração ao imperador. Mas 14 a 16, ele olha e vê uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa. Chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Já é hora de julgar, já é hora da colheita, é a ideia. E nós tivemos a primeira colheita, e de novo, já lhe dei a explicação antecipada. Alguns vão dizer que essa primeira representa mais a ideia do povo do Senhor que está sendo salvo. Agora, 14, 17 a 20, então sai do santuário que se encontra no céu outro anjo, e ele também tem uma foice afiada. E aí sai do altar outro anjo de novo, que tem autoridade sobre o fogo, e ele fala em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada, ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. A cidade aqui representa a Jerusalém celestial, quer dizer, os condenados não vão estar na Jerusalém celestial, que vai aparecer a partir de Apocalipse 21, versículo 9. E aí, então, correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, uma extensão de 1.600 estádios, NVI, 300 quilômetros. Logicamente, não é uma ideia literal, você imagina sangue por 300 quilômetros até o freio dos cavalos, mesmo que em 300 quilômetros fosse aí um rio de sangue de 2 metros de largura, seriam bilhões e bilhões e bilhões de pessoas morrendo, é muito sangue. A ideia do exagero aqui é para mostrar que assim, o castigo ou a cólera de Deus seria intensa e ela realmente iria pegar essa grande maioria que estava se convertendo à adoração ao imperador aí, mas eles iriam ser condenados. Então, de um lado, uma ceifa, 14 a 16, que representa a salvação do povo de Deus. Do outro lado, 17 a 20, outra ceifa que representa a ira de Deus caindo contra os perseguidores, e nisso está o povo de Deus, então, de novo, sendo consolado com essas figuras e histórias simbólicas dentro do livro de Apocalipse. Bueno? Josué, que ceifa é essa? Então, é a Dos ceifa fiéis, dos fiéis. do 14 a 16
Pensa sobre o dia do juízo final. De um lado a gente vai ter os Ah, salvos, do tá. outro Ah, lado os tá. condenados. Seria o juízo final, a vinda de É, Jesus. Porque senão dá ideia do que eles chamam de arrebatamento, essas coisas sim, que eles têm mania de inventar história. Então, seria é, o dia do juízo. porque é Ok. o que vai. O João está comunicando o que vai acontecer com esses perseguidores de um lado e o que vai acontecer, capítulo 14, versículo 13, com os fiéis que estavam descansando no Senhor e morrendo pela fé, né? Porque até o 20 e o 21 é que se refere ao que vai acontecer. Até lá é tudo que estava acontecendo até ali, né? Para aqueles que viviam naqueles tempos. Então, essa ideia de juízo mesmo, de volta de Jesus, está um pouco distante aqui no 14 para mim, por isso que eu estou perguntando. Mas é porque, pensa, mesmo que seja para eles, mesmo para eles no primeiro século, eles tinham essa esperança de vida eterna, se morressem no Senhor, e para os perseguidores está sendo avisado, morte eterna para vocês. Então, o evangelho é o mesmo para qualquer geração e a pregação é a mesma para qualquer geração. Então, é um capítulo que está mostrando, tem uma batalha, vocês estão apanhando porque o diabo perdeu e como um tirano está perseguindo vocês. Mas calma, vocês estão do meu lado. E se vocês estão do meu lado, eu vou começar a derrubar meus juízos totais agora e vou proclamar o evangelho pela primeira vez. Não querem se arrepender? Juízo. Para aqueles que permanecerem fiéis, eternidade comigo e descanso. É a ideia do capítulo 14, por enquanto. Bueno? Obrigada. Obrigada. Eu acho que a Anísia ali. Anísia, Eu com queria, você a palavra. é, eu queria tirar uma dúvida. É, os irmãos que morreram no primeiro século, eles já estão lá É no uma, paraíso? é uma Quer boa dizer, eles pergunta. ainda vão É. participar do grande dia, quando Jesus É um... vier. Uhum. Então, Hum? é uma boa pergunta, uma resposta difícil, e eu respeito as duas visões que eu vou apresentar. A primeira visão é uma visão mais assentada em Lucas 16, 19 e 31, na parábola do rico e do Lázaro, que diz que se morremos no Senhor, nós vamos para o Hades, para o lado chamado paraíso, e ficamos ali já com um grande grau de consolo, aguardando o juízo final. E aí depois nós temos do outro lado, que é o Tártaro, quem morre fora do Senhor, fica aguardando lá, mas já com um grande grau de tormento também. Quando o Senhor volta, ele tira todo mundo do Hades, e aí consolo total no céu ou condenação total no inferno, dependendo do lado do Hades que nós estamos. Agora, outros irmãos vão dizer o seguinte: não, ok, esse ensino de Jesus era um ensino assim válido e importante antes da cruz dele. Depois da cruz dele, Paulo falou em outros termos. Paulo falou em Filipenses 1:21 que o viver é Cristo e o morrer é lucro. E por que o morrer é lucro? Ele falou em 1:23, porque é partir e ter Cristo de uma maneira incomparavelmente melhor. A ideia de já estar na presença imediata do Senhor, que é o que o livro de Apocalipse apresenta. A ideia de morrer e ir para a presença imediata do Senhor. Ainda que no dia da volta dele, ele vai retornar e aí fazer uma grande reunião daqueles que estão nos céus e daqueles que vão ressuscitar. Então, são duas visões que eu respeito e que eu não tenho uma resposta muito taxativa sobre isso, não sou muito dogmático sobre isso. O importante é o quadro global, morrer em Cristo, consolado com Ele. Seja no Hades, seja no céu, está consolado. O importante é estar em Cristo. Agora, fora de Cristo, já está com grau de tormento agora, e daí na eternidade vai estar atormentado mesmo. Bueno? Amém. Obrigada, irmão. O importante é Obrigado, estar em Alice. Cristo, que a gente sabe que vai estar com Ele onde Ele É, estiver, no paraíso ou no céu. amém. Obrigada. Amém. Paulinho, amado. Acho que o irmão Giovanni está com a mão levantada, não está não? Ah, Giovanni, desculpa. Eu baixei. Ah, tá. Não, eu ia... É interessante isso que a irmã questionou, porque Jesus, quando ele morreu, ele esteve pregando no cativo para muitos, né? E onde que a gente vê aí a presença dele com o ladrão na cruz, que ele falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso? Tem alguma referência a mais Esse de... paraíso,
esse paraíso, Jesus, hoje estarás comigo no paraíso, Jesus naquele dia não foi ao céu. Paraíso lá significa aquele lado do Hades, onde há o grau de consolo, e é para lá que o ladrão na cruz foi. onde E porque Lázaro Jesus estava, voltou ao céu mesmo só depois de 40 dias, Atos capítulo 1. né? Onde Lázaro estava, então, né? No paraíso, sim, ali onde É, Lázaro aquele estava. momento onde Sim. Lázaro estava, você acabou de comentar, né? É Uhum. interessante porque a gente vê que é Paulo que diz que, não é João é que diz que primeiro, segundo, terceiro céu, estive no terceiro céu, né? Então a gente vê que tem realmente esses níveis, né? Sim, Onde, são essas questões que vocês estão me trazendo, elas são, eu não digo que polêmicas, mas aham, às vezes são faces de uma mesma verdade e que pela nossa limitação de entendimento sobre coisas eternas, às vezes a gente não consegue encaixar muito bem. Mas o importante é que o quadro geral a gente consegue pegar, morrendo em Cristo, consolo, é incrível. fora de Cristo, É, tormento, é, não tem é que ficar mesmo? questionando muito. Não, a gente pode até questionar para conversar, mas eu não consigo ser dogmático e dizer é Não, eu isso entendi. ou é aquilo. É interessante porque eu lembro que em umas outras aulas lá no passado que nós fizemos sobre vida pós-morte com o irmão Alex, trabalhamos muito em cima desses pontos aí, né? Sim, Que legal. tem que dar uma revisada, mas Sim, a gente vê que a gente vai tendo um pouco de entendimento, né? Tentar ter sim, esse ponto que você está trazendo aí nesse momento, enquanto Jesus não volta, né? Onde vão estar, né? E tudo sim. mais. Excelente. Então, amados, você lembra que nós tivemos 6 selos no Apocalipse capítulo 6 e um intervalo para que depois viesse o 7º selo a partir do capítulo 8. Depois nós tivemos 7 trombetas no próprio capítulo 8 e nós tivemos então 6 trombetas até o capítulo 9 e aí no capítulo 10 e até metade do 11 um intervalo. E aí veio a 7ª trombeta. O que eu estou querendo dizer? Contar no livro de Apocalipse é 6, intervalo, 7. 6, intervalo, 7. E o que a gente tem aqui, então, do esboço que eu estou apresentando para vocês, são 6 sinais, as 4 vozes, mais a ceifa e a vindima, e aí ele vê, capítulo 15, versículo 1, no céu um outro sinal grande e admirável. São 7 anjos que estão agora para revelar os últimos 7 flagelos, pois Deus agora vai consumar totalmente a ira dele contra os perseguidores. Antes eram juízos parciais, não quiseram se arrepender, agora vai vir juízo total. Mas antes de apresentar, a partir do capítulo 15, versículo 5, e mais o capítulo 16, essas 7 taças de ira, tem um intervalo para de novo mostrar a questão do povo de Deus protegido e vitorioso. Lá no intervalo entre o 6º e o 7º selo, povo de Deus selado, protegido e vitorioso. No capítulo 9 até o capítulo 11, teve um intervalo entre 10 e metade do 11 para mostrar povo de Deus protegido e vitorioso. Quer dizer, o juízo não cai contra o meu povo, o juízo é para os perseguidores. O intervalo sempre é para comunicar isso e dar esperança para o povo do Senhor. Eles estão apanhando do império, eles não vão apanhar do Senhor. A ira não é para a igreja, a ira é para o império que está perseguindo. E aí, 15:2, o que ele vê? Como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Então você lembra que no capítulo 4, versículo 6, apareceu um mar de vidro diante do trono do Senhor, e mar representa a separação. E Deus, perdão, Deus é infinitamente separado de nós, suas criaturas. Mas para os redimidos, agora em capítulo 15, versículo 2, esse povo aparece atravessando o mar na direção do Senhor. Uma comunhão que se torna íntima e cada vez mais próxima por causa da ideia de estar em Cristo. E quando a gente chegar no capítulo 21, versículo 1, não tem mais mar. Aí é o povo de Deus e o Senhor na eternidade. A outra ideia aqui do capítulo 15, versículo 2, porque versículo 13 eles estão entoando o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro dizendo: grandes e admiráveis são tuas obras.
Ele está pegando de novo a ideia do Velho Testamento. Você lembra que o povo de Deus no Velho Testamento estava oprimido pelo Egito. E Deus, quando libertou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho para que eles pudessem atravessar. Êxodo capítulo 14. Quando eles chegam do outro lado do rio, e que o mar, e que o mar se fecha completamente sobre os egípcios, os israelitas, o povo de Deus, canta a salvação do outro lado, que é o cântico de Moisés. Aqui ele traz a ideia para os romanos estão o oprimindo, mas vocês são meu povo, eu estou agindo e vocês estão andando por sobre o mar. E vocês vão atravessar o mar e eu vou fechar esses romanos no mar. E quando vocês chegarem no outro lado, versículo 3, vocês vão entoar o cântico de Moisés, que é o cântico da salvação. Mas é só uma ideia, porque na realidade ele acrescenta, é o cântico do Cordeiro. Então agora não é a salvação em Moisés, mas é a salvação na nova aliança em Cristo para o seu povo, contra os perseguidores romanos. E aí o cântico é: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Louvor pela onipotência de Deus. O imperador não é todo-poderoso, ele é meia, ele é frágil. Ele representa, com essa violência toda dele, poder, mas todo-poderoso é o Senhor. E ele justos e verdadeiros são os seus caminhos. O Senhor está fazendo justiça ao condenar os perseguidores. E ele é o soberano, ele é o rei das nações. Ele está no controle. E aí, versículo 4, um desafio, inclusive para os perseguidores. Quem não temerá? E quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Ele acha absurdo a ideia de glória e honra para o imperador. O verdadeiro imperador está nos céus, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. A gente sabe de Filipenses 2, 9 a 11, que Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Alguns vão fazer isso voluntariamente porque aceitam o evangelho. Graças a Deus eu faço parte desse povo e você que está me escutando também. Mas outros vão ter suas rótulas do joelho quebradas no dia do juízo e vão ser obrigados a dobrar os seus joelhos e confessar que Jesus Cristo é o verdadeiro Rei dos Reis e é o verdadeiro Senhor dos Senhores, inclusive esses que perseguiram no primeiro século e que se curvaram à falsa religião de culto ao imperador. Então, um intervalo para mostrar: juízo não é para o povo de Deus. O povo de Deus são meus protegidos e eu estou dando vitória para eles. Eles estão atravessando o mar e eu vou fechar o mar contra os romanos. E aí tem o cântico de salvação, como houve de Moisés no Velho Testamento. E a gente tem diversos cânticos, inclusive a gente aqui na Zona Sul canta esse cântico aqui, que está expresso aí nos versículos 3 e no versículo 4. É um hino muito poderoso dentro do seu contexto e de grande edificação e de adoração a Deus. E para finalizar, eu agradeço você escutar aí 10 minutos a mais, depois dessas coisas. Então, 15:1, ele tinha visto lá os 7 anjos com os últimos 7 flagelos, porque Deus iria derramar a ira dele total. E aí, 15:5, depois dessas coisas, depois do intervalo, ele olha, e se abre no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário. E eles estão vestidos de linho puro, resplandecente, cingidos ao peito com cinto de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheios da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Então, um contraste com o imperador e a sua religião, que não é eterno, Deus vive pelos séculos dos séculos. E aí o santuário se encheu da fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos, os 7 anjos. E, de novo, ideia do Velho Testamento, o santuário de Deus se abrindo, como se fosse o tabernáculo no Velho Testamento. Mas você que é assim sábio, já leu Hebreus diversas vezes, sabe que Jesus, Hebreus 9, 11 e 12, Hebreus 9, 24, ele adentrou o verdadeiro santuário que é no céu. E aqui está só usando uma representação para falar sobre o céu. E do céu, então, está descendo esse juízo contra os perseguidores. E aí eu vendi, entre aspas, a propaganda de que o estudo dessa noite versava sobre o seguinte tema: Deus ouviu o clamor dos mártires. E aqui, nesse último texto, é que está o tema, então, dessa lição. Porque vamos lembrar, quinto selo, em Apocalipse 6, 9 a 11. Tem as almas dos mártires no altar, clamando a Deus e perguntando até quando ele iria permitir esta perseguição sem que ele tomasse providências.
Deus deu vestiduras brancas e disse: aguarda, já vou agir. E aí começou a derramar selos e trombetas que representavam juízos parciais, na expectativa de que os perseguidores até se arrependessem, porque Deus não quer a condenação de ninguém. Mas na medida em que eles não querem se arrepender, então a ira total de Deus está caindo contra os perseguidores. E nota comigo Apocalipse capítulo 5, por gentileza, onde é que estavam as orações dos santos naquele texto. Apocalipse 5, versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. As taças foram levadas cheias de oração diante do Senhor. E a resposta do Senhor agora, no capítulo 15, versículo 7, então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro. Mas a resposta de Deus agora é a cólera que está caindo contra os perseguidores. Então, de novo, 6, 9 a 11. Até quando, Senhor? Calma um pouquinho. Já vou agir. Juízos parciais, expectativa de arrependimento. Não tem arrependimento? Aqui está a minha resposta. Agora, esvaziei as orações de vocês, recebi no meu trono e enchi da minha cólera nessas taças que vai ser derramada sobre os perseguidores. E aí, semana que vem, se Deus permitir, a gente vai ver essa resposta de Deus de maneira mais aprofundada e as 7 taças da ira de Deus, então, caindo contra os perseguidores. E agora não é juízo parcial, não cai sobre 1/4, sobre 1/3 do império, cai sobre todo o império a ira total do Senhor. E por meio de símbolos, então, Deus está dizendo: vou julgar, vou defender o meu povo e nós vamos sair vitoriosos desse período de aflição aí. Tranquilo, meus queridos, meus amados? Maria Helena. Desculpe, eu tenho que perguntar. Os 4 seres viventes, eu não me recordo, não tenho anotação, não sei, não me recordo. Ótimo. Muito boa pergunta, Marina. Apocalipse 4 apareceram os 4 seres viventes e eles representam seres celestiais mais exaltados que, na presença do Senhor, capítulo 4, versículo 8, o adoravam de dia e de noite sem parar, glorificando a santidade do Senhor. Então, representam seres celestiais exaltados bem próximos ao trono do Senhor, a serviço dele. Sim, não são nominados, né? Lá eles têm aqueles aspectos lá, né, que são descritos no capítulo, mas descreve eles como seres viventes mesmo. São muito parecidos adoradores. são muito parecidos com os querubins de Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 10 e os serafins de Isaías capítulo 6. Tá, Ezequiel o quê? Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10. Capítulo 1 vai descrever lá seres celestiais e no capítulo 10 vai nominá-los como querubins e são muito parecidos com esses aqui de Apocalipse 4. E eles são também parecidos com os serafins da visão de Isaías capítulo 6. Perfeito. Muito obrigado pela Isaías, pergunta. obrigada a você. Isaías 6. Obrigada. Isso aí. Bueno, meus amados. Irmão, só uma pergunta não, é um pedido. Eu peço ao senhor, irmão Giovanni, para enviar, se tem aí gravado todo o estudo do Apocalipse, porque eu andei faltando umas aulas e também a irmã lá de Poço que ela trabalha, que eu me reúno lá na casa dela, e ela queria muito os estudos. Eu vou ficar te Aí eu devendo de lembro que hoje. alguns eu salvei, outros eu não participei. Tudo tranquilo, meu irmão. Eu vou ficar lhe devendo de hoje, que ele vai subir para o YouTube ainda, mas até a semana passada eu lhe encaminho todos hoje mesmo. Tá bom? Obrigada. Nada, mano. Jesus. João,